O medo de Ayrton Senna nos últimos dias de sua vida. Tava meio tenso pro Ayrton Senna nos últimos dias de vida dele, precisamente no último final de semana. Senna descontrolou-se com a morte de Ratzenberger. Ficou mal com a capotagem de Rubinho e foi às pistas preocupado com a morte. Onde teve a corrida de San Marino de 1994. Aqui a informação é do site ayrtonsennavive.blogspot.com, que tem muitas coisas sobre o Ayrton. O medo de Ayrton Senna nos últimos dias de sua vida. O Ayrton era um cara que ele não tinha medo de correr. Eu acho que a primeira vez que ele sentiu medo realmente de sair na pista foi nesse último final de semana de vida dele. Ele não queria, muitos dizem que ele não queria, as pessoas próximas, a Adriane Galisteu, e algumas pessoas dizem que o Ayrton não queria correr nesse último final de semana, porque ele sentiu muito medo pelo acidente do Rubinho e depois ainda aconteceu a tragédia, a fatalidade, a morte do Roland Ratzenberger, do austríaco. Senna descontrolou-se com a morte de Ratzenberger. O Senna, ele ficou descontrolado com a morte de Ratzenberger. O último dia de Senna foi um dia de tensão, mal-estar e medo. O piloto, que uma vez confessou que "o medo me atrai", estava preocupadíssimo com a segurança da pista em Imola. Ele ficou mal com a morte de Ratzenberger, ficou preocupado com a capotagem do Rubinho, que era conterrâneo dele, era brasileiro. Então o pupilo dele, na verdade, o Rubinho é mais novo que o Senna, e era mais novo que o Senna, então o Senna tinha acompanhado a carreira do Rubinho desde o começo, desde o kart. Então ele ficou muito abalado quando o Rubinho sofreu um acidente. E, inclusive, ele, um ano antes, um ano e pouco, ele estava muito próximo do Rubinho e do Christian Fittipaldi. E já tinham jantado juntos, com as suas respectivas namoradas, cada um com as suas namoradas. E o Rubinho tinha até ido na Disney do Japão com o Ayrton. Tinham comido hambúrguer, o Ayrton não era de comer hambúrguer, só que ele tinha mudado esse hábito por causa da Adriane, que a Adriane gostava muito de hambúrguer do McDonald's, e o Ayrton começou a gostar também. E ele abriu mão das regras, que ele tinha muitas regras na vida dele, então ele abriu mão dessas regras e para se dar ao luxo, ao desfrute de comer um hambúrguer, de fugir um pouco às vezes da regra, que a Adriane gostava muito, o incentivava a não levar muito a vida a sério assim, ter os seus compromissos, tudo, mas de vez em quando dar uma escapada nesse sentido da alimentação, da maneira de se vestir, de sair um pouco, de ter uns dias de folga. Então, voltando aqui. No sábado, Senna estava sentado sobre
a carenagem do seu carro, dentro do boxe. Assistia pelo monitor de televisão aos treinos, quando viu o acidente que matou o piloto Roland Ratzenberger. E o Senna descontrolou-se com a morte de Ratzenberger. Ficou mal com a capotagem de Rubinho e foi às pistas preocupado com a morte, gente. E é uma coisa muito difícil, porque o Ayrton era um piloto muito frio nesse sentido. Ele era uma pessoa muito sensível em outros, ele se comovia com as coisas, sabe? Com os pilotos, com os problemas dos outros pilotos, mas ele também era muito frio nas pistas e ele ficou completamente abalado. Não era para ele correr naquele final de semana, porque ele ficou muito abalado com esses acontecimentos. Fugiram do controle dele, porque o Rubinho era uma pessoa muito próxima a ele. O Ratzenberger, ele tinha até conversado com o Ratzenberger antes da fatalidade com o Ratzenberger, da morte do Ratzenberger, e era um piloto morrendo, e ele ficou bastante preocupado. E o último dia de Senna foi um dia de tensão, mal-estar e medo. E ele até pronunciou uma frase dizendo assim: o medo me atrai. O medo me fascina, na verdade, ele falou. E por quê? Porque ele sentia aquele medo, mas era um medo que ele sentia prazer, até dava prazer nele de correr, de fazer outras coisas na vida, né? Porque o Ayrton, ele não tinha medo de nada, assim, em termos de velocidade. Ele enfrentava qualquer coisa e gostava muito, ele era viciado em adrenalina. E para qualquer piloto sentir medo de correr, e ainda mais vindo do Ayrton. E ele estava muito preocupado naquele final de semana com a segurança de Imola nas pistas, na pista de Imola. Ele estava muito preocupado. Ficou com uma expressão de choque. Quando Ratzenberger começou a receber uma massagem cardíaca, Senna se descontrolou. Colocou as mãos no rosto, caminhou para um canto do boxe e chorou convulsivamente. Os dois projetistas da Williams afastaram fotógrafos e jornalistas para que a cena não fosse registrada. E ele estava bem dentro do boxe da Williams, normalmente sentado na garagem, tenso um pouco com as coisas, com as corridas, porque com os treinos livres, com os treinos classificatórios, porque, gente, o carro dele não estava legal e ele não tinha completado 3 corridas. Ele não tinha completado. Então, ele não estava bem. Ele não estava bem naquele final de semana por causa do carro também. E ele estava tenso porque o Schumacher tinha ganhado já 3 corridas em cima dele e ele não tinha ganhado nenhuma corrida. Ele fez 3 pole positions, mas nenhuma corrida, nem na do GP do Pacífico, que era no Japão. Não era o GP do Japão, era o GP do Pacífico. Ele não completou, ele fez a pole, mas não completou. O GP do Brasil rodou, saiu também. E esse GP de
San Marino era decisivo para ele. Ele tinha que ganhar. Então, por isso também que ele não podia desistir da corrida, porque ele tinha que ganhar esse GP e ele tinha feito mais uma vez a pole. Nos 3 ele fez pole, mas não conseguiu nem completar a corrida. E acho que no GP do Pacífico um outro piloto bateu nele e ele saiu. Ao GP do Brasil ele rodou. E no terceiro, que era esse, ele tinha que ganhar. Então era isso, ele sabia que tinha condições de vencer nos 3, e o Schumacher tinha vencido os 3, estava 20 pontos a mais que ele. Eu acho que ele estava com nenhum ponto. E não sei se a pole fazia pontos, mas eu acho que não, acho que ele não estava com nenhum ponto. E o Schumacher estava 20 pontos, então ele precisava ganhar essa corrida. E ele estava sentado ele estava sentado sobre a garagem do seu carro, a carenagem do seu carro dentro do boxe. Ele assistia pelo monitor de televisão aos treinos, quando viu o acidente que matou o piloto Roland Ratzenberger. Ele presenciou esse acidente na hora. E tem até um vídeo no YouTube dele assistindo esse acidente e ficando chocado, e ele foi lá para dentro dos boxes chorar. Ele saiu de frente das câmeras porque estavam filmando, a Fórmula 1 filmava. Não sei se a Fórmula 1 filmava acho que filmava também. Eu tinha alguma equipe da Williams mesmo filmando. Mas ele foi chorar para dentro dos boxes. Ele foi lá chorar dentro dos boxes. E ele ficou com uma expressão de choque quando viu que o Ratzenberger estava recebendo massagem cardíaca. Ele ficou completamente espantado, chocado com aquilo. Ele colocou as mãos no rosto, caminhou para um canto do boxe, como já tinha explicado a vocês, e chorou convulsivamente. Aí os 2 projetistas da Williams afastaram os fotógrafos e jornalistas para que esse momento não fosse registrado, para não passar também que o Senna estaria descontrolado, não podia correr porque estaria descontrolado.